Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu realmente não consigo explicar o que aconteceu. Tenho algumas ideias, mas aqui está a história. Sou um estudante recém-formado no ensino médio, prestes a começar a faculdade. Durante o último ano da escola, eu trabalhava para meu avô como ajudante na fazenda, quase como um gerente. Ele me dava instruções sobre o que precisava ser feito mesmo quando não estava por perto. Minha principal tarefa era alimentar as vacas. Era início de novembro, e nesse período, os treinos de beisebol começavam logo após as aulas, durando até o final da tarde. Quando terminavam, o sol já estava quase se pondo. Certo dia cheguei ao trabalho, comecei a me preparar e percebi que tinha esquecido a chave para abrir a outra área da fazenda. Frustrado, fui forçado a carregar 2 baldes de cada vez e levá-los até o coxo, uma caminhada de mais ou menos 40 metros. Para me distrair, comecei a assobiar. Não era uma melodia específica, só algo inventado na hora. Mais tarde, enquanto colocava os últimos baldes na caçamba do caminhão, ouvi um som vindo da propriedade vizinha. Parecia um sussurro. Achei estranho, pois ninguém mora naquela área. A princípio, pensei que fosse um pássaro imitando o som ou algo assim e ignorei. Nos dias seguintes, continuei ouvindo o assobio, mas ele foi ficando cada vez mais claro. A princípio era quase imperceptível, mas depois se tornou mais alto e distinto. Por fim, parecia um assobio humano normal. Me acostumei com ele até que um dia ele simplesmente parou. Naquele dia, eu havia lembrado de levar a chave e fui abrir o portão. Enquanto mexia nas chaves, acabei deixando-as cair na grama. Soltei um droga, em voz alta, frustrado. Nesse momento, ouvi um som vindo da propriedade vizinha. Era como um gemido baixo que ia ficando mais alto. Em vez de sentir medo, fiquei curioso. Deixei minha caminhonete estacionada e fui até a propriedade vizinha, pulando a cerca. O terreno era inclinado e coberto por árvores densas. À medida que subia a colina, comecei a sentir um cheiro desagradável, uma mistura de lixo com cachorro molhado. Ouvi novamente um som estranho, como alguém repetindo droga, mas de uma forma distorcida e rouca, como se fosse uma pessoa que não soubesse falar português direito. Conforme eu me aproximava, o som ficou mais claro. Sentei-me em um tronco, tentando decidir o que fazer. Então percebi que a pessoa estava me imitando. A voz reproduzia exatamente o tom e a entonação que eu usei quando disse droga antes. Isso me deixou desconfiado e irritado. Acendi a lanterna do celular e comecei a subir a colina. Gritei: "Ei, isso é propriedade privada." Assim que cheguei ao topo, minha luz iluminou uma figura agachada a poucos metros de mim. Automaticamente senti que algo estava errado. Aquilo não parecia humano. A criatura tinha um pescoço anormalmente longo, e ao girar a cabeça para me olhar, seus olhos grandes brilharam com a luz da lanterna. Seu corpo era magro, com as costelas visíveis. Estava agachada como uma bailarina, imóvel. Depois de alguns segundos, ela se moveu de forma robótica, ficando de pé lentamente. Era muito alta para ser uma pessoa normal. Então, ouvi novamente o droga, dessa vez imitando perfeitamente minha voz. Senti um medo absoluto e corri colina abaixo sem olhar para trás. Pulei a cerca, entrei na caminhonete e acelerei. Ainda trabalho na fazenda, mas nunca contei essa história para ninguém, nem mesmo para o meu avô. Desde então, ouvi o assobio algumas poucas vezes. Não acredito muito em coisas paranormais e tento sempre encontrar explicações lógicas para situações estranhas. Mas até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Meu pai me contou essa história quando eu era criança, e ela ficou gravada na minha memória por 2 motivos. Foi a primeira que ele me contou, e é a história de como meu avô morreu. Mas o mais impressionante é que não é o tipo de coisa que você ouve na TV ou em histórias de fantasmas comuns. Eu nunca acreditei totalmente nela até começar a ouvir outras histórias parecidas na internet. Foi aí que comecei a ligar os pontos. Tudo começou em uma noite, quando meu pai e meu avô saíram para caçar em uma área rural no interior de Minas Gerais.
Na época, vivíamos em uma pequena fazenda de gado leiteiro, e a caça de animais como capivaras ou tatus era comum, tanto para complementar a alimentação quanto para proteger os bezerros. Naquela noite, eles não tinham intenção de caçar nada grande, apenas estavam fazendo rondas para espantar animais selvagens que pudessem atacar os bezerros. Enquanto voltavam para casa, cortando caminho por um pedaço de mata fechada, encontraram algo que não esqueceriam tão cedo. Havia sangue por toda parte, nas árvores, na grama, nas pedras. No começo, acharam que era obra de uma onça ou talvez de uma matilha de cães selvagens. Mas algo estava errado. Animais predadores não matam assim. Normalmente atacam um animal mais fraco, matam e comem o necessário. Ali, no entanto, os corpos estavam mutilados de forma desumana. 3 capivaras estavam espalhadas em pedaços como se alguém as tivesse dilacerado apenas por diversão. Meu avô decidiu investigar, achando que poderia ser algum cachorro bravo ou até mesmo alguém fazendo algo errado por ali. Meu pai, que tinha apenas 13 anos, não queria ficar sozinho e insistiu em acompanhar. Armados com uma espingarda calibre 36 e uma carabina velha, começaram a seguir o rastro de sangue. Enquanto rastreavam, a floresta, que deveria estar silenciosa naquela hora da noite, ficou inquieta. Sons estranhos começaram a surgir. Gritos de animais que não deveriam estar acordados, barulhos de folhas sendo esmagadas, até mesmo bandos de pássaros que saíam voando desesperados no meio da escuridão. Logo chegaram a um pequeno descampado onde o rastro os levou até uma antiga casa de madeira abandonada, que ficava no alto de uma colina. Era o tipo de lugar que os moradores locais evitavam, dizendo que era mal assombrado. Meu avô, cauteloso, pediu para meu pai ficar atrás dele. Eles avançaram devagar até ouvirem um som horrível vindo de dentro da casa. Era um misto de grito e rosnado, como se 2 vozes saíssem do mesmo corpo. Ao entrar na casa, viram algo agachado sobre um animal morto. No reflexo da luz da lua, dava para perceber que tinha uma forma humana, mas sua pele era pálida, quase translúcida, e seus braços e pernas estavam desproporcionais, com dedos longos terminando em garras afiadas. Quando a coisa percebeu sua presença, soltou um grito ensurdecedor e saltou sobre o meu avô. Meu pai tentou atirar, mas sua carabina não tinha força suficiente para deter aquilo. Ele disparou 5 vezes antes de começar a golpear a criatura com a coronha da arma, mas parecia que ela nem notava. Enquanto isso, a coisa dilacerava meu avô, arrancando pedaços de sua carne e ossos. No meio do caos, meu avô conseguiu enfiar sua faca no ombro da criatura, criando uma abertura para meu pai fugir. Com o corpo do meu avô ainda nas costas, meu pai correu como nunca, perseguido pelo som de árvores sendo quebradas atrás dele. Ele conseguiu chegar à casa do patrão, que estava reunido com alguns amigos ao redor de uma fogueira. Quando viram o estado do meu avô, chamaram a polícia imediatamente. A história oficial dizia que foi um ataque de onça, mas meu pai nunca acreditou. Ele viu o que aquilo era, e sabe que não era um animal normal. Alguns anos depois, meu pai voltou àquela floresta, talvez para enfrentar seus medos ou encontrar respostas, mas nunca mais voltou. A polícia abriu uma investigação, mas o caso foi encerrado sem explicações. O que aconteceu naquela noite continua sendo um mistério, mas uma coisa é certa: algo estava naquela floresta, e não era humano. No verão de 2013, decidi que era hora de caçar alguns animais que estavam causando problemas na fazenda, principalmente os cachorros do mato, que andavam atacando galinhas e outros bichos. Peguei minha espingarda e fui para uma cabana em uma área mais isolada, perto da mata fechada. Levei também meu quadriciclo para me ajudar a percorrer as trilhas da região. Para atrair os predadores, deixei algumas iscas, restos de pequenos animais, em pontos estratégicos da floresta. Ao chegar à cabana, desci do quadriciclo e fui verificar as iscas. Todas haviam sumido, o que era esperado, mas algo parecia fora do normal. Uma sensação estranha começou a me incomodar, como se algo estivesse errado. O vizinho, que mora mais abaixo na estrada, passou de moto e acenou antes de ir embora.
Fiquei sozinho no meio do mato. Enquanto caminhava pelas trilhas, comecei a ouvir sons estranhos, como passos na grama e barulhos entre os arbustos. Em certo momento vi algo magro e comprido como uma silhueta alta à distância. Quando tentei me aproximar, aquilo deslizou para trás de uma árvore e desapareceu. Ignorei, achando que poderia ser um animal qualquer, e voltei para a cabana para relaxar. À noite, sentei na varanda com as luzes apagadas, esperando ouvir ou ver algum predador. Os sons da mata pareciam normais no começo, com os latidos distantes dos cachorros do mato. Mas, de repente, os latidos mudaram para algo diferente. Uma voz fraca e distante que repetia: "Me ajuda, me ajuda, Star." Olhei para a casa do vizinho e percebi que as luzes estavam apagadas. Ele realmente tinha ido embora. Na minha cabeça, pensei que talvez alguém estivesse perdido ou machucado na floresta. Resolvi pegar meu quadriciclo e seguir na direção do som. Enquanto dirigia, cheguei a uma descida acentuada. Sem frear, desci rápido demais e de repente ouvi o grito novamente: "Me ajuda!" Agora muito mais próximo. Entrei em pânico, perdi o controle e capotei o quadriciclo. Tudo ficou escuro por um instante. Quando voltei a mim, percebi que estava preso debaixo do veículo. Minha perna esquerda estava imobilizada e o peso me impedia de me mover. Minha espingarda ainda estava presa na correia em volta do meu corpo. Apesar de estar machucado e sangrando, consegui pegar a arma. Enquanto tentava entender o que fazer, ouvi algo rastejando pela grama. O silêncio ao redor era total, e o som de algo se aproximando me deixou paralisado de medo. De repente, uma figura apareceu acima do quadriciclo, como se estivesse me observando. Era muito alta, com mais de 2 metros. Peguei minha arma e apontei para aquilo, mas não consegui encará-lo diretamente. A voz continuava repetindo: "Me ajuda." Swing cada vez mais distorcida. Aquilo se inclinou sobre mim e uma mão magra e ossuda agarrou meu rosto, forçando-me a olhar diretamente para ele. O que vi era aterrorizante. Parecia uma pessoa deformada, com a pele colada aos ossos, olhos fundos e um cheiro insuportável. Senti o cano da minha arma encostar na criatura, e nesse momento comecei a puxar o gatilho repetidamente, gritando o mais alto que podia. A criatura gritou de volta, emitindo um som ensurdecedor, e começou a me golpear com minha própria arma. Enquanto isso, vi luzes piscando ao longe na floresta e ouvi alguém chamando meu nome. Era o vizinho que apareceu empunhando um revólver e gritando para eu me segurar. Assim que ele começou a disparar, a criatura fugiu para a mata. Acordei no hospital com a cabeça cheia de pontos e várias escoriações pelo corpo. Quando tive alta, perguntei ao meu vizinho o que ele tinha visto naquela noite. Ele apenas respondeu: "Sei lá o que era aquilo, mas já ouvi histórias estranhas por aqui. Até hoje não sei o que me atacou naquela noite. Não consigo acreditar que aquilo era um animal comum. Algo muito estranho aconteceu naquela mata." Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.